Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Um grande abraço a você de todo o Brasil acompanhando mais um conteúdo aqui. Vamos falar da Copa do Mundo no SBT mais uma vez, a parceria SBT e N Sports. Vou explicar os detalhes para você. Também tem uma informação do jornal O Dia, vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. Um problema aí com relação ao pacote de jogos do SBT e da N Sports para a Copa do Mundo de 2026. Bom, se interessa por esses assuntos de TV, rádio, internet, mídia esportiva, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e também manda o seu like, manda o seu joinha aí no vídeo, tá bom? Vamos lá então, para falar desse assunto, Copa do Mundo, SBT, Galvão Bueno, N Sports. Olha, antes de começar a falar sobre esse assunto, é bom deixar bem claro, eu tô gravando, eu gosto de falar sobre isso, eu tô gravando esse vídeo aqui nessa tarde de quarta-feira, e até esse momento não existe um anúncio oficial do SBT ou da empresa N Sports sobre a Copa do Mundo, né, do Galvão Bueno narrar os jogos. Segundo todos os portais que falam sobre esse assunto, falta assinatura, né? Falta assinatura com a empresa Live Mode, que está negociando, né? Está vendendo esses direitos de transmissão, negociando aí com todos os players interessados, né? TV aberta, TV fechada, no streaming. Então, não dá para cravar ainda de forma oficial, está muito próximo esse acordo, né, de ser fechado, falta aí a assinatura e alguns detalhes. Vou trazer então também a informação aí do Dia, né, do portal do jornal O Dia, tem uma informação interessante aí sobre esse pacote de transmissão. Começando pelo Máquina do Esporte, né, o ótimo portal Máquina do Esporte, o jornalista Eric Betting gravou um vídeo no YouTube, né, no canal da Máquina do Esporte, falando sobre esse assunto, trazendo todos os detalhes. Bom, primeiro que é uma parceria do SBT com a N Sports. A N Sports é uma empresa de transmissões esportivas, né? Uma empresa de marketing esportivo, que tem o Galvão Bueno. Ou seja, o Galvão Bueno é um dos sócios da empresa N Sports, desse canal, né? Dessa empresa de mídia esportiva. A gente até anunciou isso aqui há alguns meses, né? Que o Galvão Bueno se tornou sócio da N Sports. Até ficou a expectativa, seria narrar algum evento da N Sports e tal. Então, é uma parceria. N Sports e SBT compraram, né, pelo menos são essas informações, compraram os direitos de transmissão da Copa do Mundo. E o Galvão Bueno, né, por ser sócio da N Sports, seria então o narrador esportivo dos Jogos do Brasil, das principais partidas. E os jogos, segundo Eric Betting, eles serão mostrados de forma simultânea no SBT e na N Sports. A N Sports terá um pré-jogo, né, com a sua equipe esportiva. O SBT teria lá o pré-jogo e pós-jogo também, né, com a sua equipe esportiva. E no momento, né, da bola rolar, da transmissão, do jogo em si, o Galvão Bueno seria o narrador. Então seria a mesma transmissão no N Sports e no SBT. O pacote, pelo que traz aí o Eric Betting, pacote de 32 jogos. Esse foi o pacote adquirido, né, pelo SBT e pela N Sports, 32 partidas. É bom lembrar que a Globo, por exemplo, tem um pacote de metade dos jogos, né, o pacote da Globo, que ela comprou diretamente com a FIFA, né, foi antes da Live Mode negociar com os outros players, né? A Globo comprou diretamente da FIFA um pacote, então, com metade dos jogos, são 52 partidas, o Mundial que tem 104 jogos. A Cazé TV é a empresa, né? Por enquanto, né, o único canal que tem todas as partidas da Copa do Mundo de 2026, os 104 jogos. Existe também, o próprio Eric Betting comentou isso lá no Máquina do Esporte, muita gente discute, né, a questão da Live Mode ser proprietária, né? Ela é sócia majoritária da Cazé TV, né? O streamer, o Casimiro Miguel, também é um dos sócios ali, mas ele é um sócio minoritário. A Live Mode, então, proprietária da Cazé TV, e ao mesmo tempo ela negocia direitos de transmissão da Copa do Mundo com outras emissoras. Então tem ali um conflito, né? Teria ali um conflito de interesses, mas é o quadro que a gente tem, né? Já falei sobre isso também em outras oportunidades, mas enfim, é isso que está rolando. Não há o que fazer, né? Mas, enfim, a Globo comprou direto da FIFA, então, esse pacote com metade dos jogos. A Cazé TV tem 100% das partidas, né? Todos os jogos da Copa do Mundo. E agora, esse pacote, nesse acordo N Sports e SBT,
nesse pacote, segundo o Eric Bet, em 32 partidas. 32 jogos, então, nem metade, menos da metade das partidas, mas contemplando todos os jogos da seleção brasileira. Então, os jogos da seleção brasileira estariam garantidos. E o Galvão Bueno, então, como sócio da N Sports, ali nesse acerto, nesse acordo, o Galvão Bueno seria o principal narrador dos jogos de forma simultânea, repito aí, na N Sports e no SBT. 32 partidas com os jogos da seleção brasileira. Ainda não dá para dizer quais serão os jogos, aliás, nem no pacote da Globo a gente pode dizer aqui quais serão os jogos, até porque não temos ainda as partidas da Copa do Mundo. Isso é um assunto ali para quando chegar esse momento do Mundial do ano que vem nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e a gente vai ter todos os detalhes, quais serão os jogos que a Globo vai mostrar. Eu vou dar um exemplo aqui sobre o pacote da Globo. A Globo tem metade dos jogos. Como funciona isso? 52 partidas. Então, na primeira fase, a Globo vai ter metade dos jogos. A partir do mata-mata, ou do mata, como queiram, nós teremos uma novidade nessa Copa do Mundo do ano que vem, o número de seleções é maior, Teremos 48 seleções, então nós teremos uma fase de 16 avos, Temos uma fase a mais de mata. Nessa fase de 16 avos, são 16 jogos, a Globo vai transmitir 8. Aí, a partir das oitavas de final, 8 partidas, a Globo vai transmitir 4. Nas quartas de final, são 4 jogos, a Globo vai transmitir 2 jogos. Na semifinal, 2 partidas, a Globo vai fazer uma semifinal. Então, digamos que o Brasil, tomara que o Brasil esteja lá na semifinal, a Globo vai fazer o jogo do Brasil e a outra partida a Globo não vai fazer. Então, ela vai fazer apenas metade dos jogos. É assim que as coisas funcionam. E a Cazé não, a Cazé vai fazer todas as partidas. Portanto, já podemos dizer que nesse momento, pelas negociações que temos até esse momento, a Cazé TV terá uma semifinal exclusiva, Porque uma semifinal que a Globo não vai ter, e mesmo com esse pacote aí do SBT e da N Sports, também não terá uma das semifinais. Se o Brasil tiver na semifinal, a Globo vai mostrar, a N Sports e o SBT vão mostrar, a Cazé também, que tem direito de todos os jogos, mas a outra semifinal aí ficaria só com a Cazé TV de forma exclusiva. Aliás, a Rede Globo transmite Copa do Mundo desde 1970, A Globo começou oficialmente em 1965, Foi o início da Rede Globo, mas a primeira Copa que a Globo fez foi em 70. Eu não tenho aqui informações de 70, de 74, eu me lembro ali de 78, 82 é a Copa que eu tenho, mais lembrança aí da Globo. Olha, muito difícil, Eu não sei se em 70, 74 a Globo deixou de fazer uma semifinal de Copa do Mundo, porque eu não me lembro disso, De 82 para cá, a Globo fez todos os jogos de semifinais de Copa do Mundo. Então seria, eu não vou dizer aqui que isso seria inédito, seria a primeira vez, mas pelo menos de 82 ou de 78 para cá, porque 78 não teve semifinais, Foi um outro formato, tinha uma segunda fase, 2 grupos de 4. O campeão de cada grupo ia para a final, Teve aquela história do Peru e Argentina, 6-0 e tal. Então a Argentina e a Holanda foram para a final. Brasil e Itália, que ficaram em segundo lugar em seus grupos, disputaram o terceiro lugar. O Brasil ganhou de 2-1, de virada, inclusive, da Itália. E então não teve semifinais. De 82 para cá, a Globo fez todas as semifinais, fez todas as Copas e todos os jogos semifinais. Então, vejam como as coisas mudaram, Em 2026, a Globo não vai fazer uma das semifinais. Porque mesmo que o Brasil não esteja disputando as semifinais, a Globo só vai poder transmitir uma partida, não vai poder transmitir as 2 semifinais, já a Cazé tem todos os jogos. Então é isso, 32 partidas, pelas informações, então, do Máquina do Esporte, seria um jogo por dia, uma partida por dia, na N Sports e no SBT. É claro que o Galvão não faria todos os jogos, ele não vai fazer as 32 partidas, um jogo por dia. Aí, nós temos aí o Thiago Leifert, que é narrador do SBT, mas por que não? Se é uma parceria do N Sports com o SBT, o Galvão é da N Sports, pode ter um narrador também, desse canal, transmitindo ali de forma simultânea no SBT e na N Sports. A gente vai ter que aguardar como é que vai ser esse acordo. Então é isso, gente. 32 partidas para serem transmitidas aí nesse acordo, nessa parceria do SBT com a N Sports. Um outro detalhe que saiu, eu vou colocar na tela para vocês, aí tem uma informação do jornal O Dia. E uma informação não muito boa, para quem aí está na torcida por esse acordo do SBT com a N Sports, o Galvão Bueno narrando os jogos.
nesse momento existe ali um problema, né? Existe uma discussão nesse pacote de jogos. Por quê? Porque o SBT e a N Sports, eles querem transmitir os jogos do Brasil, isso aí está garantido, né? Todas as partidas da seleção brasileira, mas os outros jogos, o SBT e a N Sport querem mostrar os jogos diferentes dos jogos que a Globo tem os direitos, entenderam? E me parece que nessa negociação com a Live Mode, os jogos seriam os mesmos jogos da Rede Globo. Isso, na opinião ali do N Sports e do SBT, não é interessante, né, para esse acordo. Eles querem partidas diferentes. Até porque, né, como eu já disse em outros vídeos, não é interessante você ter o mesmo jogo da Rede Globo, né? Você vai acabar perdendo na audiência, é bem complicado. Então, o ideal seria mostrar, né, os jogos do Brasil, aí sim, compartilhados com a Rede Globo, não tem como, na seleção brasileira, e as outras partidas, né, nesse pacote aí do SBT e da N Sport, jogos diferentes dos jogos que a Globo terá. Então, tem essa questão aí. Vamos ver como é que fica. Isso está complicando um pouquinho para a assinatura desse contrato aí do SBT, da N Sports com a Live Mode, então, que é a empresa que está, né, autorizada pela FIFA, né, a Live Mode, a empresa que está negociando com todos os interessados, né, com todas as plataformas, né, todos os players interessados em transmitir aí o Mundial de 2026. Tá aberto ainda, né? Mas nesse momento eu acho um pouquinho complicado, né, a gente ter uma outra TV aberta, se realmente for confirmado esse negócio do SBT, N Sports, com a Live Mode para transmitir os jogos da Copa. Será que a Record ainda terá interesse? Será que a Record ainda terá interesse em transmitir? Você tendo todos os jogos na Cazé TV, você tendo a Globo com metade dos jogos da Copa, e mais SBT, né, queira ou não queira, mais uma TV aberta com jogos, com Galvão Bueno, porque eu me lembro que a informação, há pouco tempo, é de que a Record teria interesse, né, em mostrar os jogos da Copa do Mundo, tinha que ter os jogos do Brasil no pacote, e o Galvão Bueno seria o nome, né? Seria o nome para narrar os jogos. Agora, se realmente esse acordo foi confirmado, o Galvão Bueno vai narrar pelo SBT. Aí será que a Record, nesse momento, teria interesse? E outras plataformas, né? Por exemplo, a Warner, será que tem interesse em comprar os jogos para transmitir ali nos canais TNT Esportes? Será que a Disney tem interesse, né? A ESPN de volta, faz tempo que a ESPN não faz Copa do Mundo, né? Será que a Disney tem interesse em transmitir jogos da Copa do Mundo? E outras plataformas, de outros canais, né? Canais de YouTube também, quem? Gold, será que tem condições de comprar? Será que vale a pena, né? No caso da Record, será que valeria a pena com SBT, com Globo, com Cazé TV? Será que... Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que para o telespectador seria interessante, né? Eu fico até imaginando aqui. Imagine se você tivesse, né, na Copa do Mundo, Kleber Machado transmitindo os Jogos do Brasil na Record, o Galvão Bueno transmitindo os jogos pelo SBT e o Luiz Roberto transmitindo os jogos pela Globo, né? Você ter 3 opções. Eu sou saudosista, né? Eu sempre sou saudosista. Eu me lembro aqui da década de 80, 90, onde você tinha 4, 5 emissoras, né? SBT, Record, Manchete, Globo, Band. Então você tinha muitas opções para acompanhar os jogos. Luciano do Vale de um lado, Galvão de outro, Silvio Luiz de outro, Luiz Alfredo, Osmar Santos, né, fazendo Copa. Então era muito interessante, era muito legal para o telespectador. Nos últimos anos isso não vem acontecendo, né? Depois começou esse monopólio, né, aí do Grupo Globo. A gente só tem acompanhado Galvão Bueno, Galvão Bueno e Galvão Bueno, né? Não tem mais opções. Quem gosta do Galvão, a não ser talvez ali a TV fechada, o Sport TV, mas na TV aberta você não tem outras opções de narração, outras opções de comentaristas, né? Outras equipes esportivas. Isso eu acho que não é legal, né? Quanto mais opções, principalmente falando de TV aberta, de plataformas mesmo digitais gratuitas, né, no caso do YouTube, né, que tem hoje o Luizinho Freitas, né, que é o titular da Cazé TV, com certeza vai narrar todos os jogos do Brasil e as principais partidas do Mundial no ano que vem. Enfim, quanto mais opções, eu acho que é melhor para o público, para o telespectador, para o torcedor brasileiro, aqueles que gostam de acompanhar o futebol. Então é esse o cenário, né? Jornal Dia colocando aí essa questão, né, dos jogos. O SBT quer jogos diferentes, não quer os mesmos jogos da Globo. É claro, né, exceto os jogos da seleção brasileira, aí todo mundo quer, né? A TV brasileira quer mostrar os jogos do Brasil. E pode ser anunciado a qualquer momento, né? Posso estar gravando esse vídeo aqui e de repente apareceu o anúncio aí, nesse final de tarde, começo de noite, de que foi fechado o acordo, então, SBT, a N Sports e o Galvão Bueno para a transmissão da Copa do Mundo.
E vamos aguardar, né, se outros canais também conseguirão, né, adquirir aí os direitos de transmissão desse Mundial de Futebol Masculino. Queria saber a sua opinião, você de todo o Brasil que está acompanhando esse vídeo, o que você pensa sobre isso, né? Seria legal, né, gente? Seria muito legal, Cléber Machado, Luiz Roberto, Galvão Bueno, além da Cazé TV lá com o Luizinho Freitas, seriam 4 opções gratuitas, né? Se a Record também fechar, e a Band, né? Eu nem falo quase da Band, porque a gente sabe da crise que vem passando também Bandeirantes. Acho muito difícil, mas os pacotes estão aí. Então, é a Live Mode, né, a empresa que está negociando com os players, tá certo? Canal do Fábio Fidelix, mídia esportiva, TV, rádio, internet. Se você se interessa por esses assuntos, faça sua inscrição aqui no canal, sempre tem vídeo falando de mídia esportiva e alguns assuntos também do rádio, né? De vez em quando eu gravo alguns vídeos também falando sobre o nosso querido rádio, né? Informações, principalmente na mídia esportiva, né? O rádio esportivo brasileiro, mas de vez em quando a gente fala também de alguns outros assuntos de TV, mas o foco aqui é sempre a mídia esportiva, né? Os narradores, os comentaristas, os repórteres, os direitos de transmissão. E aqui a gente gosta de analisar, né? De comentar esses fatos. Uma outra coisa também para fechar o vídeo, que muita gente tem comentado, né? Tem que falar, até inscritos aqui do canal, de que o Galvão Bueno não está sendo, né, muito elogiado ali. As suas transmissões, né, não estão sendo muito elogiadas no Prime Video, né? Tá errando o nome de jogadores, já não tem o mesmo reflexo, o que é normal, né, gente? O narrador, na idade que está o Galvão Bueno, já veterano, não é o mesmo Galvão de 30, 40 anos. Não é, né? Isso aí, esqueçam, né? Que isso não é só o Galvão Bueno, isso acontece com todos os narradores esportivos, e se o SBT, seria uma boa realmente para o SBT contratar o Galvão Bueno para narrar os jogos, né? Essa parceria, na verdade, aí com o N Sports. Até o Eric Betting até fala no início do vídeo, né? Galvão Bueno não será contratado do SBT, mas vai narrar a Copa do Mundo pelo SBT, né? Porque esse acordo, na verdade, ele é sócio da empresa N Sports, e a N Sports e o SBT estão ali comprando, né? Juntos, esse pacote de 32 partidas, segundo o Máquina do Esporte. Valeu, gente! Grande abraço, então. Tchau, tchau. Até a próxima.